Olá pessoal, voltando aqui no PCP-FM 151, vamos detalhar esses botões aqui de baixo aqui que faltou. O botão programação, ele permite que você faça uma alteração na programação da SOI, tá? Como eu já dei um movimento inicial, a partir de agora eu só consigo mexer aqui dentro dos locais desde que eu não tenha feito algum tipo de manutenção, de movimentação, tá bom? Então, se eu vim aqui, eu posso colocar um local externo, por exemplo, né? Tecelagem, tecelagem 87, tá? Permite a gente fazer essa manutenção dentro dessa programação aqui, tá? O botão adicional, ele vai trazer informação adicional aqui da SOI. Por exemplo, eu posso registrar em qual TR que eu vou produzir esse SOI e assim por diante. Qual que é a operação de finalização da SOI, a de retirada de matéria-prima, retorno de matéria-prima para a SOI, tá? O movimento inicial, nós já clicamos neles, que é para poder fazer o movimento inicial da SOI, tá? A situação, ele vai trazer uma informação sobre SOI, qual que é a situação que ela está em andamento, a quantidade, né? Quantos locais tem na programação e assim por diante. O botão movimentação, ele traz para a gente as informações de movimentação da SOI, tá? Então a gente consegue verificar os registros de movimento de local origem para um local destino e assim por diante. Nesse SOI eu só tenho um registro aqui que é o de movimentação inicial. Localização, ele vai trazer para a gente aonde que essa nossa OI está localizada, tá? Então nesse exemplo ela está localizada no local 22, essa quantidade aqui. Então acerto, ele vai fazer uma chamada de uma tela aonde que permite que eu realize um acerto de quantidade dessa OI, tá? Então eu preciso pegar aonde que a minha OI está e eu consigo fazer um acerto. Lembrando que um acerto ele só pode ser feito em local interno, tá? Se a SOI estivesse em um local externo, eu não conseguiria fazer um acerto lá. Primeiro eu teria que fazer um acerto no local interno, fazer uma remessa lá para o local externo, e aí eu teria um retorno da quantidade conforme eu tenho a minha necessidade, tá? Eu venho aqui e digito a quantidade que eu quero, tá? Então, acertar a quantidade. Eu não vou clicar aqui nessa OI, tá? Porque é só aí eu gerei lote, tá? Então, quando a gente trabalha com lote dentro de uma OI, o ideal é que se faça através de outro componente, tá? Como o intuito não é gerar acerto nesse momento, tá? E sim só explicar os botões que chama, tá? Eu não vou realizar o acerto nessa tela. Relacionamento do lote. Permite que a gente relacione itens de lote desse fio, tá? Para ser consumido nessa OI, tá bom? É só uma seleção aqui, eu vou ter acesso ao qual lote, né? E eu posso adicionar. Como eu já fiz a baixa de matéria-prima, eu não vou nem fazer nesse momento também, tá bom? Pessoal, existe uma funcionalidade aqui dentro do sistema chamada categoria, tá? O que que é isso? Se eu clicar duas vezes, eu tenho essa tela onde que eu posso criar categorias de OP e de OI, tá? Existem configurações conforme essa categoria está criada, que ela vai ter influência dentro de um OP ou de um OI. Nesse caso aqui, essa categoria 6, eu dei o nome de alocação alto, tá? E eu tenho aqui a programação e as nossas operações que vai fazer a finalização, a baixa e um retorno de matéria-prima. Eu também fiz uma configuração aqui de uma impressão de um relatório diferente, tá? Então eu vou criar uma nova OI aqui, vou dar um nome de categoria 6, tá? Vou colocar aquele produto e vou colocar 100 aqui. Vou pedir para salvar. O que que o sistema fez aqui nesse momento? Na tela, na OI anterior, eu tive um botão lá chamado alocação de remessa. Lá eu fiz uma alocação manual.
Quando eu estou usando a categoria, tá? Combinado com a configuração de um parâmetro, que é o ds, deixa eu abrir ele para vocês. Então, quando eu tenho uma categoria na minha capa da OI, combinado com essa configuração aqui desse parâmetro, que indica definir quais categorias de OP realizam a alocação de nota fiscal ao salvar, tá? Então, é a 6 que está configurado aqui, ele automaticamente chamou essa tela aqui, ó, manutenção de alocação de remessa avulsa por OP. Eu quero alocar minha matéria-prima que está em qual prestador de serviço? Eu passei aqui o 87. Se eu tivesse colocado aqui a pessoa 87, automaticamente ele já teria carregado aqui para mim a pessoa 87, tá? Eu passei aqui um filtro que eu quero verificar todos os materiais que eu mandei para essa pessoa aqui desde 2001, tá? Então ele encontrou aqui que eu tenho disponível aquela nota fiscal lá, ó, que tem 4.965. Fiz a marcação dela, o sistema automaticamente coloca a quantidade aqui dessa matéria-prima para essa alocação e eu confirmo, tá? E ele vai gerar novamente a nossa OI também, tá? E a impressão? Se eu clicar no botão imprimir, ele fez uma chamada de tela diferente de impressão, tá? Aqui a gente está trazendo um fluxo de processo, tá? Numa trilha no futuro a gente vai trabalhar sobre isso aqui, tá? Eu só vou exemplificar. No vídeo aí de vocês, tá? Eu vou colocar qual que é o preview, tá? Pronto, coloquei o preview, tá? E nós temos nossas OIs geradas. A partir de agora, pessoal, você pode tratar essa OI normalmente como fosse uma OP, o componente de movimentação, o CDF-FP027, o componente de finalização lá, o PCP-FP063 e assim por diante. O único detalhe que pode ter mudança, tá? É quando eu tenho um lote. A partir do momento que eu tenho um lote dentro de um OI, o componente de movimentação tem que ser por lote. Então, aqui dentro de industrial, tá? Processo, eu tenho isso aqui, ó, o CDF-FP026, tá? Então, se eu abrir aqui aquela OI que a gente deu um movimento inicial lá que nós criamos lote, tá? Sugerir local, ele carrega os lotes aqui embaixo, tá? Então, toda OI que tiver lote criado dentro dela, o componente de movimentação é esse, tá? E o componente de finalização também é outro. Deixa eu passar aqui. Finalização de lote. Para a gente finalizar nossas OIs, deve ser utilizado esse componente quando a OI tem lote, tá? Se não tiver lote, podemos utilizar o PCP-FP063 normalmente para finalizar e o CDF-FP027 para movimentar as nossas OIs. Pessoal, sobre a geração de OI, o que eu tinha para passar para vocês até o momento era isso, tá? Eu espero que você tenha aprendido bastante com esses vídeos e até um próximo vídeo, pessoal.